Glória a Deus. Queremos cumprimentar os santos com a paz do Senhor. Vamos fazer uma oração inicial. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em cuja presença nós estamos e nos encontramos. Queremos glorificar e exaltar o Senhor na beleza da Tua santidade, porque Tu és santo. Queremos Te bendizer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pelo Teu cuidado, livramento, proteção e sustento para conosco, Pai, porque Tu és bom. Meu Deus, vai abençoando os Teus filhos que estarão conectados nessa noite, que cada um seja alcançado, que cada um seja, Senhor, tocado pelo poder do Teu Espírito Santo, trazendo vida, trazendo alegria, trazendo livramento, trazendo gozo espiritual, trazendo, meu Senhor, paz, cura, libertação, salvação, conhecimento da verdade, ciência espiritual, trazendo resposta, Lahadaraka, Yashobener, Guiadai. Pai, no nome de Jesus de Nazaré, Senhor, ajuda os Teus filhos a caminharem contigo. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e aquele que reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Enquanto os irmãos estão se conectando conosco, vamos ouvir um hino abençoado, mas desde já, seja bem-vindo nosso irmão Ataíde. Grande abraço. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Vamos ouvir um hino aí de J. Neto, enquanto os irmãos estão se conectando conosco. Edileide Ferraz, seja bem-vinda. Solide, seja bem-vinda. Caminhando sem destino, com um coração ferido, sem amor e sem paz. Glória a Deus. Vamos nos conectando, que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. O Espírito Santo quer ministrar no seu coração. Sávio Queiroz, seja bem-vindo, meu querido. Foi quando entendi que eu não ia conseguir. A vitória é nossa. Sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Pastor André Santos, nosso vice-presidente, seja bem-vindo. A irmã Miriane, ali de São Paulo, seja bem-vinda. Missionária Jaqueline Lustosa, seja bem-vinda. Com Jesus da minha estrada, a história Vamos ficar no azeite, irmão. Ficar ligado, conectado, que Deus quer se revelar aos nossos corações através da palavra do Espírito Santo. Não tem vida sossegada. Há sempre um motivo para que os seus objetivos se tornem sempre nada. Procure entender. Glória a Deus. Aleluia. Seja louvado o nome do Senhor. Lalabarahasu minerg darabadagarrai. Amém. A irmã Edileide, Sergipe. Sergipe é terra boa. A nossa obreira aqui da sede, Lourdes Moura. Dá um abraço no pequeno Samuel. Sem ajuda de Jesus, o lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Glória a Deus. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudar e a vitória. Amém. Laranjeiras. Dá um abraço no apóstolo Jameson e em todos aí da comunidade Fogo Restaurador.
Glória a Deus. Que maravilha, né, queridos? Muito bom estar na presença de Deus. Já estamos sentindo o clima tomado pela atmosfera do poder de Cristo. Enquanto os irmãos estão chegando, eu queria falar para os amados que a partir deste momento os irmãos já podem compartilhar esta live, tanto na linha do tempo como em grupos de Facebook. Também os irmãos já podem marcar outros amigos para que eles participem dessa bênção, desse banquete espiritual, desse maná do céu. Daniela Meira Marques, seja bem-vinda. Leiliane aqui da sede, juntamente com seu esposo Eduardo, seja bem-vindo, meus queridos. Então os irmãos podem começar a compartilhar esta live. Mais tarde vai lá no nosso canal do YouTube, curta e compartilha pelo YouTube também, para que nós continue alcançando vidas e mais vidas e mais vidas, para a glória de Deus. Pamela Oliveira, seja bem-vinda. Missionária Márcia, aqui da sede, intercessora do grupo Relógio de Oração, aqui da sede também, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amados, nós vamos hoje trazer uma palavra a qual o Senhor nos deu já nesse início de noite, que está no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. No ano 1 de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1 do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Queridos, essa palavra vai trazer várias respostas para a sua vida. Essa palavra vai nos trazer várias revelações do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar ligados, vamos compartilhar esta live. Eu creio que tem muitas pessoas que estão precisando ouvir essa palavra, a qual vamos pregar, ministrar e ensinar nessa noite. Eu acho tremendo aqui quantas verdades celestiais, verdades de Deus, são reveladas através desse capítulo 9 e precisamente através desses 3 versículos. Primeiro, o povo estava na Babilônia, mas estavam como escravos, estavam como cativos, como presos. Mas havia uma promessa de que as assolações contra Jerusalém, sobre Jerusalém, seriam acabadas. Porque sempre vai ter um decreto de Deus para acabar com a luta, para acabar com o cativeiro. E Daniel entendeu pelos livros que esse tempo acabaria-se com a completude dos 70 anos. E os 70 anos já estava chegando. E a palavra já tinha sido liberada pelo profeta Jeremias. Por isso que, quando o profeta Jeremias assiste à assolação de Jerusalém, e ele expressa sua dor, sua lamentação, e sua intercessão, e também sua esperança, no livro de Lamentações de Jeremias, ele diz, no capítulo 3, versículo 21, na linguagem de hoje: vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Por que ele falou isso? Porque ele já tinha ouvido a voz de Deus falando para ele, e ele já tinha profetizado para o povo que o cativeiro aconteceria, mas que o cativeiro seria de 70 anos. E quando estava completando 70 anos que o povo estava dentro da Babilônia,
Daniel se preocupou. Mas por que Daniel se preocupou? Eu quero falar algo para você. Existem preocupações que vêm para despertar em você a intercessão. Existem preocupações que vêm em você para despertar a oração. As pessoas às vezes são tomadas por uma preocupação espiritual para poder orar. E ele se preocupou. Nossa, está completando os 70 anos de que falara o Senhor por intermédio de Jeremias. E está chegando nos 70 anos e não estamos vendo nenhum sinal de que o meu povo vai sair desse cativeiro. Está completando os 70 anos e nós não estamos tendo nenhum tipo de situação favorável para tirar o povo do cativeiro. E quantas das vezes Deus determina uma estação, Deus determina um tempo sobre a sua vida e você percebe que o tempo de cantar está chegando, o tempo de liberdade está chegando, o tempo de dançar, de pular está chegando, o tempo de saltar, de celebrar, de cantar o hino da vitória está chegando, mas você não vê nenhum sinal de que aquilo está próximo, como Deus falou. Foi o que aconteceu nesse contexto aqui do povo de Israel. Daniel viu que estava completando os 70 anos, mas Daniel não viu nenhum rei mencionar. Vamos devolver esse povo para a pátria dele. Vamos devolver esse povo para Jerusalém. Não tinha nenhuma situação que indicasse que o cumprimento da promessa de Deus estava próximo. E aquela preocupação espiritual de Daniel levou ele a orar. Por isso que ele diz: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Ele entra no mistério da intercessão. O que é intercessão? É você orar por alguém ou por uma situação ou por um povo e se colocar no lugar do outro. Isso é intercessão. E ele entra em oração intercessória. Agora preste atenção. Se Deus falou que ia ser nos 70 anos, por que eu vou orar então? Se Deus falou que vai ser nos 70 anos, por que eu vou me preocupar? E tem muitas pessoas que não têm comunhão com Deus, não têm intimidade com Deus, e querem mover os céus, querem mover o reino para que as promessas se cumpram, para que as coisas aconteçam, sem ter uma preocupação espiritual. Porque quem se preocupa em estudar, vai pesquisar, passa a noite lendo enciclopédia, livros para passar na faculdade. E quer dizer que para as coisas espirituais não tem uma preocupação, não tem uma busca? Tem. Mesmo eu estando debaixo de uma palavra determinada pelo Todo-Poderoso, mas eu tenho que orar, eu tenho que ter uma preocupação espiritual, porque a preocupação espiritual vai me levar a orar. Por isso que Jesus disse que o que é ligado na terra é ligado no céu. E Daniel ali, ele orou e intercedeu, mesmo o povo debaixo de uma palavra que ia se cumprir e que estava prestes a se cumprir, mas teve que ter oração. Coloca aí nos comentários, a oração é a chave da vitória. Pode colocar, a oração é a chave da vitória. Mesmo você debaixo de uma promessa, você tem que orar. Eu estou a caminho de uma promessa, mas eu estou em oração, porque eu preciso orar, porque existem batalhas no mundo espiritual que elas só são vencidas através da oração e da intercessão. E a oração vai mostrar que eu tenho sede de Deus,
tem o prazer de estar com Deus e tem comunhão com Ele. Porque crente que não gosta de orar é porque não tem comunhão com Deus. Crente que gosta de orar é porque tem comunhão com Deus. Porque o que é oração? Falar com Deus, estar com Deus. Por isso que nós temos que orar. A oração é a chave da vitória. Existem pessoas que querem ver as coisas acontecer, mas não quer orar. Ultimamente a gente estávamos vendo muitos crentes, ore por mim, ore por mim. E ele, será que ele estava orando também? Desde o início da pandemia, que tem muitas pessoas me pedindo oração, e tem situações que eu vejo a necessidade de uma campanha de oração. E sabe qual é a estratégia do Espírito Santo? Eu oro em jejum pela pessoa e peço para a pessoa jejuar e orar também. E sabe o que está acontecendo? O Senhor está envolvendo elas através do jejum e da oração. Porque às vezes a questão que está em apreço, a qual nós jejuamos e oramos, é só um transporte para o crente entrar na comunhão. Porque o cristão precisa entrar na comunhão com o Espírito Santo. Até porque quando você faz uma campanha de oração, um propósito de oração, tinha gente que diz, eu sou de campanha. Aí ficava de igreja em igreja fazendo campanha. Mas que campanha? Só um culto. Às vezes, não todos, cheio de oba-oba. Isso é fazer campanha, né? Não, irmão. Campanha é você reservar meia hora, 1 hora de joelho, uma manhã de jejum. Campanha é de oração, já está falando. Campanha de oração. Campanha é você ter um propósito de oração e de jejum com o Senhor. Ou pela madrugada, ou pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, não importa. Eu sou de campanha e só vive nos montes. Eu já vi muitos crentes no monte só caçando profecia, caça-profeta. Em vez tá ali no monte, orando, ligado, buscando, falando com Deus. Então, tem muitas pessoas que dizem que é de campanha, mas não sabe nem fazer uma campanha. Agora Daniel fez uma campanha de oração pelo seu povo. Ele fez uma campanha de oração. Como? Ele se colocou no lugar da nação. Ele pede perdão pelos pecados da nação. Ele confessa diante de Deus os pecados da nação. E ele pede misericórdia pela nação. Isso é intercessão. Quando o apóstolo Paulo fala em Gálatas 6:2, levai a carga um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Muitas das vezes levar a carga um dos outros é você pegar a causa do seu irmão em oração e jejum, e às vezes você vai pegar a guerra daquele irmão, vai sofrer até retaliação, mas você vai sentir um pouco da carga dele, e através da sua oração, ele vai receber vitória. E a carga vai ser tirada das costas dele, e o jugo vai ser quebrado do pescoço, por causa da unção que é gerada através da sua intercessão e através da sua oração. Oração e intercessão gera unção, e a unção, ela quebra o jugo. Alabaracamandá-viastekmia, glória a Deus. E quando nós oramos, Deus libera unção, Deus libera anjos no reino espiritual, e os demônios são dissipados pelas espadas flamejantes dos anjos do Senhor.
porque ele dará ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. A oração, ela vai mover o reino espiritual. E a oração, ela vai mover o mundo físico. Demônios que estavam trabalhando para o seu filho não se converter, cai por terra. Demônios que estavam trabalhando para o seu esposo não sair do embaraço, cai por terra. Demônios que estavam trabalhando para você não ter uma prosperidade financeira, cai por terra. Demônios que estavam trabalhando para você não ter firmeza com Cristo, cai por terra. Demônios que estavam trabalhando para você se esfriar espiritualmente, cai por terra. Este é o poder da oração intercessória. A oração, ela move os céus, move os anjos pelejam, os anjo guerreia, os anjos trabalham, aleluia, para nos guardar em todos os nossos caminhos. O autor dos Hebreus diz: não são porventura esses anjos seres ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação? E a intercessão de Daniel moveu os céus, moveu Miguel, moveu os anjos guerreiros, aleluia, a ponto do Senhor mover a terra. E sabe como foi que Deus moveu a terra? Daniel orando e a unção chegando. Daniel orando e o Espírito Santo visitando um homem chamado Ciro. A oração moveu o Espírito Santo na terra para ir até Ciro. Porque 150 anos antes da existência de Ciro, o Senhor falou para Isaías: eis que eu chamo Ciro, meu ungido, para abater as nações diante da sua face, e soltar o lombo dos reis, e abrir as portas, e as portas não se fechar, porque eu vou adiante dele, endireitando os caminhos tortuosos, despedaçando os ferrolhos de ferro e quebrando as portas de bronze. O Senhor trouxe esta revelação 150 anos antes da existência de Ciro. Por isso que esse mesmo Deus falou para o profeta Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu sou a quem possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? E os historiadores falam que quando o rolo de Isaías chegou até Ciro, ele ficou comovido com aquela profecia. E a comoção foi tão grande no coração dele que ele se ergueu para cumprir o propósito do Deus que ele não conhecia, do Deus a qual ele não mencionava, porque as outras nações serviam a deuses estranhos. Agora, como foi que o rolo de Isaías foi parar na mão de Ciro? Oração. Oração move papéis, oração move montanhas, oração derruba gigante, oração transporta o sobrenatural no natural. Pra cantar a manaia, oh glória! Amados, oração faz essas coisas. E o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tocou no coração de Ciro. Aquela comoção que Ciro sentiu no coração foi o Espírito Santo movendo o coração do rei. Por isso que eu digo, ore por esse projeto que nós estamos de 1.200.000. Ore, porque Deus vai mover o coração dos grandes para abençoar. É a oração. Assim como o poder da oração fez com que o rolo de Isaías chegasse até a mão de Ciro, um rei gentílico, um rei que não conhecia o Senhor,
que não tinha nenhuma ligação com a nação de Israel. E por que iria se preocupar de tirar essa nação dos caldeus, dos babilônicos? Entendeu? Mas isso é oração. Ora para o Senhor só para essas lives chegar nos ouvidos de pessoas que tenham a sensibilidade de ser comovido pela obra de Deus, pelo reino de Deus. Amados, oração move céus e terra. E Ciro se levantou espiritualmente. Irmão, esse homem, ele mergulhou tanto na profecia de Isaías, que o Espírito Santo deu entendimento para ele entender a profecia, porque essa profecia ela tem uns pontos difíceis. Vamos lá para Isaías 44. Para se entender isso, porque primeiro ele teve que entender para depois obedecer. Primeiro nós temos que entender a palavra para depois obedecer a palavra. Amém? Isaías 44. Isaías 44. Versículo 26, 27 e 28. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada. Por que Deus falou isso? Porque Deus já estava prevendo o futuro. Deus já estava prevendo que Nabucodonosor ia até Jerusalém, ia destruir Jerusalém e deixar Jerusalém deserta. Mas Deus já estava falando que Jerusalém ia ser habitada. Ciro entendeu tudo isso. E as cidades de Judá, porque não foi só a capital Jerusalém, mas as cidades de Judá também seriam reedificadas. Sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Isso aqui, para Ciro entender, só o poder da oração de Daniel. Só o poder da oração de Jeremias, que intercedeu bastante. Ezequiel também intercedeu bastante também pelos cativos. Só o poder da oração. Por quê? Porque todos que iam tentar invadir Babilônia eram intimidados pelos portões de bronze, pelos ferrolhos de ferro. Os portões da Babilônia eram invencíveis, assim como os muros de Jericó eram invencíveis. Mas o Deus que derrubou os muros de Jericó era o Deus que abriu as portas da Babilônia. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, despedaçarei os ferrolhos de ferro e quebrarei os portões de bronze. Então, para os babilônicos serem pegos de surpresa, eles tinham que vir por um caminho que os babilônicos não suspeitassem. E qual era o caminho? O caminho do rio. E o Senhor tinha falado aqui: quem diz a profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Interessante que Deus tem suas maneiras de trabalhar. Para abrir o Mar Vermelho, foi o próprio Deus que abriu mesmo. Um caminho no meio do mar. Para abrir o Rio Jordão, foi o próprio Deus que abriu mesmo. Quando Eliseu foi testar a capa de Elias, cadê o Deus de Elias? Aí lançou a capa no rio, o Rio Jordão se abriu também. Mas nesse episódio aqui não foi Deus que abriu os rios. Mas Deus deu inteligência a Ciro para ele secar o rio e chegar pelo caminho que Deus tinha para surpreender
os babilônios. E segundo a história, a fonte mais segura, Flávio Joséfo, o maior historiador dentre os hebreus, também tem Eusébio Queiroz. Os babilônicos estavam tão seguros que eles deixaram os portões abertos, porque estavam seguros em si mesmos. Alta confiança. E eles deixaram os portões abertos. E festejando, e festejando, e festejando. E Ciro na estratégia de secar o rio. E chegaram de surpresa. E foi assim que eles atacaram os babilônicos. E libertou o povo do cativeiro babilônico. Então Deus tem suas maneiras de agir. Tem coisa que Deus faz no sobrenatural. E tem coisas que Deus nos dá recursos, inteligência para a gente conquistar. Alá baracamandaya decamácia, decmitrias temicácia. Deus vai lhe dar inteligência e sabedoria para você conquistar a sua vitória, porque já tem uma palavra de vitória liberada sobre a sua vida. Já tem uma promessa de Deus sobre você. Aleluia. Queridos, tem pessoas compartilhando a live, continue compartilhando, que Deus quer falar com muitas vidas. Aleluia. Versículo 28 de Isaías 44. Quem diz de Ciro? Olha, Deus revelando Ciro antes de Ciro existir. 150 anos antes de Ciro existir. Quem diz de Ciro? É meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e ao templo, funda-te. E a gente vê Ciro obedecendo a Deus até nessa parte aqui. Porque ele não só libertou o povo. Além dele libertar o povo, ele ajudou Jerusalém ser edificada e o templo ser fundado. Por quê? Porque o primeiro templo foi destruído, o templo de Salomão, construído por Salomão, foi destruído. Então tinha que fundar outro templo. E Jerusalém tinha que reedificar. E a gente vê essa palavra se cumprindo quando a gente lê Esdras capítulo 1. Vamos lá? Esdras capítulo 1. Você vê aqui a obediência de Ciro a essa profecia. Porque quando Deus dá a vitória, ele dá a vitória completa. Ciro não ia só libertar o povo e deixar o povo voltar para Jerusalém de mão vazia, sem recurso, e viver numa cidade cheia de destroço, destruída, quebrada. Não. Deus não vai lhe tirar da luta para você entrar na crise. Deus vai lhe tirar da luta para lhe dar vitória. Aleluia! Coloque aí nos comentários. Deus não vai me tirar da luta para me colocar na crise. Deus vai me tirar da luta para me dar vitória. Coloque isso aí nos comentários. Deus jamais ia permitir o povo voltar para Jerusalém. Jerusalém destruída, não tinha templo, não tinha nada. Não. Deus usou Ciro para ajudar a reedificar a cidade e fundar o templo novamente. Glória a Deus. Vamos para Esdras capítulo 1 e vamos ver aqui a obediência de Ciro a Deus. Alá decamaço e deplovasnai. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Por isso que Daniel teve que entender a profecia de Jeremias, orar em cima da profecia de Jeremias, para Ciro executar o plano do Senhor através da profecia de Jeremias. E tudo através de quê? Da oração. Aleluia! Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Irmão, quando Deus quer usar uma pessoa para nos abençoar, Ele não toca na emoção.
Porque pessoas que lhe ajudam na emoção, elas ajudam hoje e cobram amanhã. Elas ajudam hoje e passam na cara amanhã. Elas ajudam e reclamam. Elas ajudam, dá e toma. Na emoção. Agora, quando Deus desperta o espírito de uma pessoa para lhe abençoar, a pessoa lhe abençoa sem interesse, sem querer nada em troca, lhe abençoa com prazer, porque está executando a vontade do Senhor, que é dela mesma te abençoar. E o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz o Senhor, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Olha, ele reconhece que quem levantou o império dele, que depois é o Império Medo-Persa, foi Deus. Ele reconhece que foi Deus que exaltou ele, que prosperou ele, o império, tudo. E ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Ele fez pregão. O que é isso? Ele saiu apregoando isso para todas as nações e também por escrito. É por isso que eu estou fazendo um pregão aqui. Ajude a igreja pentecostal, fogo para as nações, comprar o lote, faça o voto de R$1.000. Dê uma oferta voluntária. Se for possível, venda um carro, venda uma casa. Vamos ajudar a comprar esse lote para termos a casa do Senhor aqui na colônia agrícola Samambaia. Entendeu, amados? Ele fez uma campanha financeira, fez um pregão para as nações, ajudar Jerusalém a ser reconstruída. Alá, Bandaracamanaia. E por que ele fez esse pregão falando e por escrito? Por quê? Porque era a promessa de Deus. Preste atenção, Deus vai trabalhar através das estratégias que ele dá para o ungido dele. E o Senhor falou por intermédio de Isaías: assim diz o Senhor a Ciro, meu ungido. Mas por quê o Senhor chamou ele de ungido? Porque ele foi ungido para executar o livramento e a prosperidade de Jerusalém. Tem pessoas que recebem uma unção específica para um trabalho específico. Amém? Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. E suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Clamanai, Ashomanahai. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então você vê aqui Ciro fazendo um apelo para ajudar o povo de Israel. E tudo isso foi através da intercessão de Daniel. A intercessão de Daniel moveu céus e terra para que a promessa de Deus se cumprisse no meio do povo de Deus. Bem-aventurado é quem tem um líder espiritual, que ora e que intercede. Por isso que lá em Hebreus diz, para nós respeitar os nossos pastores, que velam pelas nossas almas dia e noite, orando por nós. Bem-aventurado é quem tem uma liderança espiritual, porque Daniel era uma liderança espiritual. Bem-aventurado é quem tem uma igreja para congregar. Você vê aqui nessa mensagem de hoje a importância de termos uma liderança espiritual que nos ensine, que nos aconselhe, que interceda por nós, que ore por nós.
Mas nós também aqui compreendemos que a oração do intercessor vai mover o meu coração para eu também orar. Porque eu pergunto para vocês, e no finalzinho do cativeiro, o povo orou? Orou. O povo orou. Vamos para Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Agora, por que o povo orou? Por causa da intercessão de Jeremias, que foi antes, de Ezequiel, que foi antes, e por causa dessa última intercessão de Daniel. As intercessões desses homens fez com que o Espírito Santo visitasse o povo no final do cativeiro e o povo orasse. Porque o povo estava no cativeiro, mas estava displicente. O povo estava no cativeiro e estava despercebido. Mas quando os homens de Deus oraram, Daniel orou, Jeremias orou, Ezequiel orou, aí esse povo foi visitado. Aqui no versículo 19, você vê a oração do povo no final do cativeiro. Lamentações 5:19 a seguir. Olha aqui a oração do povo já no finalzinho do cativeiro. Por quê? Porque eles não iam ficar só recebendo a oração de Daniel. Eles também tinham que ser movidos pelo Espírito a orar, a querer mudar e a se arrepender dos pecados e a querer crescer na graça de Deus e no conhecimento de Deus. Olha o que eles falam aqui em oração. Uma vez eu preguei nesse texto aqui que eu vou ler, e o tema que Deus me deu foi avivamento no cativeiro. Porque aqui acontece um avivamento no cativeiro. Porque o povo não ia sair do cativeiro frio. Não. Eles iam sair do cativeiro avivado. Então Deus avivou eles dentro do cativeiro, no finalzinho do cativeiro, para quando eles saíssem do cativeiro, saísse avivado. Coloque aí nos comentários, eu vou sair da luta avivado. Coloque aí, eu vou sair da luta avivado. Pode colocar. Glória a Deus. Alabadara kamanaya stupitele replax no inéria. Hermit. Coloca aí, eu vou sair da luta avivado. Aí eles foram tomados em oração, foram avivados. Por isso que quando eles saem do cativeiro, alguém escreve o Salmo 126, que o pastor André pregou no culto presencial quinta-feira. Quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro de volta a Sião, estávamos como os que sonham. Então, para eles saírem do cativeiro avivado, é porque eles foram avivados no cativeiro. Mas, infelizmente, eles só foram avivados no final do cativeiro. Mas também a Bíblia diz o quê? Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então eles saem avivados do cativeiro. Mas repare como foi lindo o avivamento deles através da oração de Daniel e também das orações antigas de Jeremias e de Ezequiel. Lamentações 5:19. Tu, Senhor, permaneces eternamente. A primeira coisa que um crente avivado faz é confessar o poder do Senhor, a soberania do Senhor. Aqueles estão confessando a Deus. Tu, Senhor, permaneces eternamente. O crente avivado, ele confessa a Deus, ele confessa o poder de Deus, ele declara o poder de Deus, ele declara a unção de Deus, a soberania de Deus. Declare que Deus é grande, declare que Deus é o Todo-Poderoso e que Ele permanece para sempre. Declare que Deus tem vitória para você.
Enquanto você vai declarando, eu vou bebendo água. Oh, glória! Eles foram avivados no cativeiro, irmãos. Tu, Senhor, permaneces eternamente. E o teu trono de geração em geração. Olha aí, eles começam a reconhecer que eles não eram fracassados e nem iam ficar para sempre na Babilônia como fracassados, derrotados, expatriados, sem identidade, sem direito a estar numa sociedade, sem direito a ter um templo, a cultuar a Deus, a celebrar Deus. Eles reconhecem que o trono de Deus é de geração em geração. E uma geração, segundo a revelação de Moisés, no Salmo 90, equivale a 70 anos. Então, eles já tinham passado uma geração inteira na Babilônia, porque foram 70 anos na Babilônia. Então, quando eles dizem que o trono do Senhor é de geração em geração, então eles entenderam que a próxima geração não ia ficar no cativeiro. Entendeu, amados? Por que te esqueceria de nós para sempre? É uma pergunta. Quando eles fazem essa pergunta é no bom sentido. Por que te esqueceria de nós para sempre? Eles quis dizer que Deus não ia se esquecer deles. Eles reconhecem que eles serviam a um Deus grande e que Deus não ia deixar eles ali, à mercê dos inimigos. Por que nos desampararias por tanto tempo? Uma pergunta, tem uma interrogação. Então aí eles já têm a resposta. É a mesma coisa dele estar falando. Jamais Deus ia nos deixar. Converte-nos. Olha aí o avivamento. Porque avivamento é mudança de vida. Se converter é mudar. Converter água em vinho é mudar água de ser água para vinho. Converte-nos, Senhor, a ti. E nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Eles foram renovados como antes. Avivamento no cativeiro. Por que nos rejeitaria totalmente? Por que te enfurecerias contra nós de tão grande maneira? Pronto. Eles reconheceram que Deus jamais ia ficar enfurecido para sempre. Porque eles sabiam que a ira do Senhor durava só um momento. E o choro podia durar uma noite, mas a alegria vinha e vem pela manhã. Então, amados, a oração, a intercessão de Daniel alcançou não só o libertador do povo, que seria Ciro, mas despertou o povo a buscar a Deus. E esse povo voltou para Jerusalém convertido. Diga assim: eu vou sair da luta convertido. Porque a luta não é para forjar o seu caráter? Então, crente de caráter forjado é crente convertido. Coloca aí: eu vou sair da luta convertido. Pode colocar. Ô glória, que Jesus, quando coloca o crente na prova, é para consertar o vaso. Naraba, subrinarabi, asterremi. O Espírito de Deus está dando entendimento a muitas pessoas que estão na luta, para que você venha entrar no avivamento que Deus quer e Deus venha lhe tirar do cativeiro. Porque Ele não vai lhe dar uma benção, você com arrogância no coração. Ele quer lhe converter da arrogância. Deus, Ele não vai lhe exaltar você com orgulho. Não, ele vai querer converter o seu orgulho em humildade. Então Ele está trabalhando. Ele está lhe preparando para receber a benção. Primeiro Ele lhe aviva, lhe converte, para depois lhe exaltar. Amém? Alá redeca mastro. Vamos sair avivados, convertidos, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da graça, cheios do conhecimento, da unção do poder, da virtude, do amor, cheios de esperança.
cheios da novidade de vida. Vamos sair cheios da graça. Alabarakamanarahadayasté. Eu acho tremendo a preparação de Deus no coração do povo, para o povo poder regressar para Jerusalém. Eu acho tremendo a forma como o Senhor trabalhou no coração do povo, para o povo voltar às suas origens, voltar ao primeiro amor, voltar a servir a Deus com temor e tremor. O cativeiro é a preparação de Deus para você receber a sua vitória, para você receber a sua bênção, para você receber do Senhor, tanto espiritual como material. Alabarakamanavyaste canto e decomunai. Eu acho tremendo a forma de Deus trabalhar. Queridos, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Conhecido seja Deus em Judá. E eu queria encerrar essa mensagem falando para você que o que há de vir virá e não tardará. Deus vai lhe tirar desse cativeiro, mas o segredo é a oração. Daniel orou e o povo orou. Então, o segredo é a oração. No início que nós iniciamos essa mensagem, eu falei a importância da oração intercessória. Eu iniciei essa mensagem falando acerca da oração intercessória. A minha mãe, Celinha Hollenberg, ela colocou algo muito forte. Ela colocou, penso que estamos vivendo um cativeiro. É verdade. Porque nós estamos vivendo o cativeiro da pandemia do coronavírus, que gerou crises, tem gerado problemas emocionais e psicológicos em muitas pessoas, tem gerado polêmicas, tem gerado divergências políticas, divisões políticas, entendeu? E nós estamos em um cativeiro. E eu tenho pregado que só quem vai nos tirar dessa pandemia é Deus. E se nós orarmos, se a igreja orar, se a igreja brasileira orar, e se colocar no lugar do povo, no lugar das nações, nós vamos ver o Senhor trabalhando para nos tirar dessa pandemia, nos tirar desses cativeiros. E vamos ver a manifestação do poder de Deus para converter as almas, para dar entendimento ao povo do que Deus está querendo do povo, do que Deus está querendo de igrejas, do que Deus está querendo até mesmo daquele que ainda não os conhece. E esse ponto aí que a Celinha trouxe é forte. Por quê? Porque nós estamos em um cativeiro mesmo. E nós temos que ser Daniéis do século 21. Interceder pela nação. Clamar pela nação, orar pela nação. Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Aleluia. Decamaste que andarábia. É por isso que hoje nós vamos clamar pela nação brasileira. Nós estamos nesse propósito. Hoje nós vamos orar por outubro. E o propósito de hoje é as nações. Vamos clamar pelas nações. Vamos orar pelo mês de outubro de 2021 e vamos orar pelas nações. E eu, antes da pastora Edila cantar, olha aí o hino aí, ó. Antes da pastora Edila cantar, a gente vai orar no fundo aí desse hino aí, que a pastora Raquel colocou. Nós vamos orar pelas nações e pelo mês de outubro de 2021. Após a pastora Edila vai cantar um hino,
e depois nós vamos falar do voto e orar pelos contribuintes. Olha aí. Ô, glória. E por ela se apaixonou de uma forma especial. Senhor, queremos apresentar a nação brasileira. Queremos apresentar as nações da terra. Nos tira do cativeiro. Nos tira, meu Deus, da pandemia, da crise. Tenha misericórdia dos pais de família que estão sendo desempregados. Quantos cativeiros, empresas quebrando. Quantos cativeiros, meu Deus, pessoas com medo, pessoas ansiosas, pessoas tendo crises de pânico, de depressão, de ansiedade. Meu Deus, aviva o coração dessa nação, converte os corações, salva, liberta, cure, transforme, resgate, regenere, muda o quadro, Deus, faça uma obra, Pai, estende suas mãos salvadora, meu Deus, salva, Senhor. Meu Deus, traga um caminho para nos tirar dessa pandemia, ou através da vacina, ou através, Senhor, do Teu poder operando de forma direta. Deus, opera maravilhas, Pai. Levanta Círios. Levanta, Senhor, homens escolhidos por Ti, com estratégia, inteligência e direção do Senhor, para resolver os problemas no Ministério da Saúde, no Ministério do Trabalho. Meu Deus, meu Pai, levanta Círios e faz um mover grande, meu Deus, porque é o Senhor quem faz, é o Senhor quem opera, Pai, em nome de Jesus. Queremos apresentar o mês de outubro de 2021, que seja um mês de bênçãos do trono da graça, um mês de poder, de salvação. Meu Deus, meu Pai, contempla os corações dos homens, convertendo, revelando o Teu amor, tirando eles do pecado, da injustiça, da iniquidade, do vício, tirando eles, meu Senhor, do arraial da religiosidade humana, tirando eles da mentira de Satanás, do engodo de Satanás, e revelando a sua luz, o seu amor, revelando sua graça salvífica, meu Deus, no nome de Jesus. Enquanto a pastora Edila vai louvar, os irmãos podem deixar aí os pedidos de orações nos comentários. Nós estamos orando por todos os ouvintes, tanto os irmãos que estão inscritos no YouTube, como os irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Estamos orando por todos os pedidos de oração. É a semana toda em jejum, em oração, buscando. O grupo Relógio de Oração é um completando o outro. Quando um ora num horário, o outro ora no outro. Quando um jejua no dia, o outro jejua no outro. Mas tem sempre alguém tapando a brecha com jejum e com oração. Eu falo porque os obreiros estão comigo e eles têm, aleluia, passado o respaldo do jejum e da oração. Amém? A pastora Edila vai estar louvando, vai adorando aí. Seja ministrado pelo louvor. Aleluia. Deus vai continuar operando em nome de Jesus. Amém, queridos. A paz do Senhor. Acabamos de ouvir a palavra transmitida aí pelo pastor Wellington, né? Verdade, vamos permanecer na condição em que nós fomos chamados nesse contexto histórico no nosso tempo. Amém? Vamos fazer a diferença. Eu estarei adorando o nome do Senhor com o cântico Deus é fiel e Ele vai cumprir aquilo que Ele falou acerca de nós. Amém? Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel.
só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o nosso coração. Amém. Deus abençoa. Que hino maravilhoso, né, queridos? Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. E ele cumpriu a palavra na vida do povo. Mas houve o quê? Oração. Houve o quê? Avivamento. Houve o quê? Mudança de vida. Eles se converteram para entrar no propósito de Deus. De domingo para cá, irmão, quase todo dia está entrando pessoas para contribuir. Eu louvo a Deus por isso. De domingo para cá, entrou no voto uma amiga minha, né, que não quer ser revelada, no voto dos R$1.000. A missionária Cristina do Penorte e a missionária Rosa da Índia vai mandar uma contribuição para a compra do lote. A missionária Rosa da Índia está aqui no Brasil, veio cuidar da mãe dela na cidade de São Paulo, e eu orei pela mãe dela esses dias, por ligação, e a família da missionária Rosa faz uma grande obra lá na Índia. Eles moram lá e eles fazem a obra em oculto, debaixo de estratégia do Espírito Santo, porque a perseguição do evangelho lá na Índia é ferrenha. Não pode evangelizar publicamente porque os muçulmanos... Então, amados, continue divulgando esse voto, e se você tiver pessoas conhecidas, sua, até amigos, que quiser dar uma oferta. Teve uma pessoa que falou para mim: pastor, eu vou vender o meu carro e vou dar o dinheiro todo, porque é assim que Deus quer. Então vamos orar para que Deus venha mover os corações, porque através disso o Senhor vai nos abençoar para a gente conquistar este lote. Porque grande é a obra do Senhor neste lugar. O Senhor nos plantou aqui há 14 anos e eu creio que Ele é fiel para cumprir a promessa dele aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, amados, vamos orar. Já estamos aqui iniciando a segunda lista, ó, porque a primeira, dos dois lados, está lotado. E nós estamos orando por essas pessoas. Estamos orando por essas vidas, para que o Senhor venha fazer maravilha. Essa semana mesmo eu fiquei impactado, porque teve uma filha minha na fé que ela veio aqui trazer uma bênção. E isso há muitos dias atrás. E o Senhor me usou para ela, que estava dando a ela uma unção de conquistar territórios. E quando foi ontem, elas me chamaram para ir orar em um certo lugar, e quando eu cheguei lá, eram 3 lotes que elas tinham conquistado. E ela disse: pastor, aquela palavra que o Senhor lhe deu, que estava me dando unção de conquistar território, aconteceu. Aí me mostrou lá os 3 lotes. Então, Deus tem feito maravilhas. Eu tenho recebido tanto testemunhos das pessoas que recebem a oração e assistem as lives, como eu estou recebendo muitos testemunhos dos votos. Tá uma coisa assim muito forte. Deus está operando de forma tremenda. Porque, irmão, o voto é um ato de fé. De fé. E eu já falei aqui e torno a falar. Já teve 4 pessoas que estão dando voto pela segunda vez. Sabe por quê? Por gratidão. Tem uma filha nossa espiritual, é uma senhora, né? Ela tem idade de ser nossa mãe, mas espiritualmente é nossa filha. e o Senhor deu uma grande vitória na saúde dela, né? Um caroço no seio, deu benigno, e o tamanho diminuiu, o grau diminuiu. Então, ela já tinha feito o voto, já tinha pagado e deu de novo. Só
movido por uma palavra: gratidão. Deus está operando assim maravilhas, maravilhas. Então, os amados, continue divulgando esse voto, porque Deus ele vai mover os corações para a gente obter essa bênção aqui desse lote, que é o lote da Casa Pastoral e da igreja. Quem conhece aqui a igreja sabe que é uma estrutura boa, é um templo bom. A Casa Pastoral, essa casa aqui, irmãos, já hospedou pessoas da Espanha, da Suíça, de vários lugares do Brasil. Então, é uma casa missionária. Já teve pessoas que entrou nessa casa morrendo. Saiu do hospital morrendo. Eu me lembro como hoje. Deitaram no sofá. Tinha uma equipe de pessoas aqui de Aracaju. A gente orou e Deus ressuscitou. Teve muitas pessoas que vieram aqui para receber a oração. E quando colocaram a planta dos pés lá no portão lá de cima, que hoje não tem mais, porque foi construída a igreja, por isso que nós vamos comprar esse lote, porque essa igreja foi construída para ser igreja, não para ser vendida e tornar um mercado ou coisa do tipo. Amém? Glória a Deus. Entra nesse mistério, porque é a casa de Deus. Decamanave, Asteme, Candarábia. Quando colocaram a planta dos pés, os demônios se manifestou. Quando desceu aqui embaixo, já estava liberto. Pessoas que foram curadas aqui dentro. Eu me lembro uma vez, veio um casal do Núcleo Bandeirante. E esse casal, eles precisavam, né? Tinha um ministério, um chamado, e precisava entrar no propósito de Deus. E se casaram, e hoje são uma bênção. Estão fazendo uma obra na Bahia. Na Bahia, irmãos. E é um casal de excelência, né? Se casaram, entraram no propósito. Só que nesse dia, essa pessoa entrou aqui carregada e Deus me usando para repreender uma macumba. Ela foi até o quintal, vomitou tudo e saiu daqui liberta. Só que eu passei 3 dias com uma dor na coluna que eu não me levantava. E eu me lembro que a missionária Márcia está assistindo. Ela e Alvandi Félix, que já está na glória, vieram me visitar e trouxeram remédio para dor de coluna. E eu tomei esses remédios e nada. E tinha uma senhora aqui em casa, que era a pastora Claudina. E ela disse assim: e você começou isso aí quando você orou por essa mulher. Então, se você recebeu isso na oração, vai sair na oração. Vamos orar. Estou me arrepiando todinho. Eita, mistério grande. Quando nós começamos a orar, para quem estava deitado, que não podia se levantar, porque a coluna mobilizou até as pernas e os pés, era uma seta maligna. Quando eu comecei a orar, eu senti o fogo de Deus e eu saí sapateando a casa todinha e a seta saiu. Então, assim, isso aí, queridos, é experiência de cliente que ora, que leva a carga um dos outros. Mas é uma bênção essa obra aqui. A colônia agrícola, uma vez o Senhor me revelou que a colônia agrícola é Porto dos Mares. Como assim? É um lugar de transições. Já passou muita gente aqui na colônia agrícola que foram convertidos aqui na igreja. Sabe por que não ficaram? Porque a colônia agrícola é um lugar caro. A colônia agrícola, o que pega aqui é aluguel. E quantos vieram do Nordeste para cá, alugou uma kitnet só para trabalhar 6 meses em empreitada de construção. Outros trabalharam 1 ano em empreitada de construção. Irmão, que teve de baiano, de nordestino, que se converteu aqui na igreja. Teve uma chamada Cláudia, se converteu aqui na igreja, foi batizada com o Espírito Santo. Aí o esposo teve que voltar depois para Salvador, Bahia. Ela está lá convertida, até hoje, uma crente mesmo, abençoada. E ela organizou para mim pregar em Salvador, pagou passagem de avião. Eu fui lá, tinha um irmão dela desviado. E eu disse, eu vejo esse jovem de terno, com a Bíblia na mão, sendo pregador da palavra. E ele estava desviado. Ele olhou para mim e ouviu o que eu falei. Depois de meses, ela disse, pastor, meu irmão se converteu, voltou para Jesus.
E quando foi depois, ela me mandou foto e vídeo dele pregando em Salvador. Deus falou que ele ia vestir terno e pregar a palavra. E o que passou de pessoas aqui neste lugar, muitos receberam casa em Águas Lindas, outros no Valparaíso. Então, esse lugar aqui é chamado Porto dos Mares. Muitas pessoas passou por essa igreja e saiu daqui com um legado. Que legado? O legado de ser cristão. O legado de ter uma experiência com Deus, com o poder de Deus. Então, amados, vamos investir nessa obra. Vamos, porque tem pessoas aí que tem 4 carros, de repente vendem um e dá para a obra. Não fique só limitado ao voto de R$1.000, não. Tem pessoas que têm 3, 4 casas, pode vender uma e dar o dinheiro para a obra. Irmão, eu sei de uma coisa, que quem fizer isso vai ser muito abençoado. Muito abençoado. Às vezes o Senhor quer de nós, sabe o quê? Desapego. Desapego das coisas materiais. Então, nós estamos agora em um momento de fé, de investir na obra, de semear na casa de Deus. Semear na casa do Senhor. Então, vamos que vamos, porque Deus tem uma grande obra. Eu vou orar agora pelos contribuintes e vou orar pelos que estão no voto. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, porque muitos já entraram nesse voto, até pessoas que não são crentes. Meu Deus, e outros deram contribuições voluntárias, Pai. Meu Deus e meu Pai, nós temos que chegar em 1.200.000. Ontem a missionária Aurelice falou que o Senhor ia dar mais do que o esperado. E teve outra pessoa também que falou para mim que o Senhor ia dar mais do que o esperado. E eu creio. Eu creio, meu Deus, porque eu tenho um propósito de construir a casa pastoral para cima, para a gente fazer mais quartos para receber o teu povo. Meu Deus e meu Pai, eu creio. Meu Deus, vai movendo, Senhor. Que esse voto chegue nos ouvidos dos Ciros, nos ouvidos de pessoas que estão preparadas para semear, no ouvido de pessoas que têm um coração, têm visão de reino e quer ver a obra crescer, quer ver vidas serem salvas. Queridos, quem me segue no Instagram, quem tem o meu WhatsApp também, ou quem me segue no Facebook, no YouTube, sabe o quanto essa obra é grande. No Instagram e no Facebook eu estou sempre postando. A nossa igreja lá de Aparecida de Goiânia, irmão, é uma obra grande ali. Quem vai para ali vê o que é que Deus faz naquele lugar. Está no término, na finalização do templo. E a parte de cima da casa pastoral vai ser erguida ainda, mas a parte de baixo está totalmente pronta. Eu postei os trabalhos do interior. Tem um interior chamado Facão, que não tem uma igreja evangélica. E nossos representantes estão lá. Eu tenho postado as obras de Penedo, que iniciou faz nem 2 meses. A obra da Nascença. Eu tenho postado as obras, as congregações aqui em Brasília, no Paraná. Queridos, nós temos feito uma grande obra. Às vezes eu olho para os nossos obreiros, nossos pastores, e eu vejo guerreiros que estão cavando poço, ganhando almas. Pessoas que não têm interesse, não têm vaidade. São pessoas que estão ali mesmo. Eu tenho um obreiro, o presbítero Derneval, o pastor do Penorte. Tem passado sérios problemas de saúde. Ganha um salário pequeno, mas está ali no Penorte por amor. Por amor. E a gente vê a dedicação do trabalho deles. Amados, são verdadeiros guerreiros. Então esse ministério ele faz a diferença. Então você que vai estar ofertando, olha, até pessoas que estão sem congregar estão mandando dízimo para comprar desse lote. Por quê? Porque temos que depositar na obra de Deus. Já que não está congregando, vai dar numa obra que está produzindo, numa obra que está focando nas almas, focando no reino de Deus. Porque precisamos fazer a obra de Deus. Às vezes eu vejo pessoas que dizem que estão fazendo a obra, que tem igreja, mas a gente não vê obra nenhuma, irmãos. Infelizmente.
Mas eu louvo a Deus porque tem muitas igrejas, muitos pastores lutando pelo reino e tentando ganhar uma alma para Jesus para subir no arrebatamento da igreja. Então é muito importante você valorizar a obra de Deus, que faz a obra de fato e de verdade. Então, amados, vamos entrar nessa visão. Divulgue esse voto. Se conhecer alguém que tem costume de fazer obra de caridade, de ofertar, tem costume de ajudar. Às vezes eu vejo aí os católicos, tantos empresários, e quantas paróquias são ajudadas por eles. Quantos asilos, quantas obras são ajudadas por eles. Por quê? Porque são pessoas católicas que têm o interesse por uma obra que está sendo feita. Quanto mais você, que sabe que a nossa obra não é só uma obra social, é uma obra espiritual para salvação de almas, para libertação de vidas. Amados, o reino é muito importante. A obra de Deus é algo muito importante. Vamos. Se for possível, divulgue essa live. Quando ela estiver no YouTube, mande para os seus contatos, porque eles vão receber essa palavra maravilhosa e vão ver esse apelo também. Porque eu faço esse apelo para o Brasil, para as nações, em nome de Jesus. Faço que nem o rei Ciro, passar pregão pelas nações para ajudar a Casa de Deus. A Casa de Deus aqui na Colônia Agrícola DF, Distrito Federal. Amém, queridos? Que o Senhor continue abençoando vocês de uma maneira especial. Eu queria avisar os amados que amanhã temos oração de 8 às 9 da manhã. Tem uma ovelha nossa perguntando quando é que eu vou para o Visgueiro, que nós temos igreja no Visgueiro. A obra do Visgueiro está uma bênção, irmão, para a glória de Deus. Nós vamos... Próximo ano, viu, queridas? Eu vou ver o mês direitinho depois. Amanhã temos oração de 8 às 9. Quinta-feira, culto presencial, das 19h30 às 21 horas. E domingo é a live festiva, viu? O pastor André vai estar aqui em casa. Vamos fazer uma live festiva às 15 horas, comemorando os 13 anos de IPFN. E domingo vai ser uma live festiva. Divulgue a live do domingo, viu? Live festiva. E no domingo, às 19h30, vamos ter um culto festivo aqui na sede, viu? Vai ser um culto festivo para a glória de Deus aqui na sede, domingo, às 19h30. Nesse finalzinho de ano eu não vou parar com as lives, eu já olhei no calendário, né? Os dias da live é terça e domingo, então não vai dar nem no dia do Natal, nem no dia do Ano Novo. Então, queria avisar os irmãos que esse ano, os irmãos aqui da sede, eu vou avisar também no culto presencial, esse ano nós não vai ter Réveillon não, porque provavelmente Melquisedeque vai nascer e também a gente não pode aglomerar muito ainda, estamos vivendo restrições ainda, então nós não vai ter Réveillon. Porém, a nossa congregação do Tagua Parque vai ter o culto da virada. Então, os irmãos da sede que quiser ir para o culto da virada, podem ir. Cada um pode ir passar o ano novo com Jesus e com a sua família, em nome de Jesus. Amém? Porém, nós não vai parar com os cultos não, viu? Nesse fim de ano vai continuar tendo culto normal, só não no dia 31, que é na quinta-feira, que é o dia do culto da virada, né? Que não vai ter. Mas vamos ter culto normal e já vamos emendar 2021 cultuando. A festa continua. E eu não vou parar com as lives, viu? Vai ter as lives desse domingo, nesse finalzinho de ano, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Compartilhe a live e mais tarde vá lá no YouTube. Quem não é inscrito, manda um oi para mim no Message ou no WhatsApp, que eu mando o link do canal. Amém? Eu quero dar as boas-vindas, porque eu entrei hoje no canal e vi que chegou mais vidas, né? Tem mais pessoas se inscrevendo. Então, os irmãos que estão chegando no canal, os novos, sejam bem-vindos. Quinta-feira, às 17 horas aqui no Brasil, eu vou estar pregando na live do pastor César de Portugal. Ele mora lá em Portugal e eu vou pregar pelo Facebook. Na live do pastor César de Portugal, às 17 horas da tarde, na quinta-feira. Então eu vou empreitar a bênção apostólica, amém?
Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos e todos dizem amém. Queridos, uma boa noite, a paz do Senhor, um grande abraço, Jesus ama vocês e nós também.